meu papo hoje é com a doutora Vanessa Soares sobre diabetes gestacional. Mas antes, confira uma dica com a doutora Edivânia Azevedo e Silva, cirurgiã dentista. Olá, eu sou a doutora Edivânia Azevedo e Silva e estou no programa Arte de Viver para mais uma dica sobre odontologia. Hoje temos muitas necessidades de remoção do dente do siso, causando assim muitas dúvidas nas pessoas de quando se tirar esse dente. Esse dente normalmente nasce causando traumas, dores, um pouco de infecção também na região, e o dentista está apto a avaliar a necessidade da sua remoção. As suas indicações para remoção é quando há dificuldade da higienização, quando o seu posicionamento está pressionando o dente do lado, causando reabsorção óssea. Fazendo os exames radiográficos, é possível detectar a necessidade ou não da remoção desse dente. Para maiores informações, acesse a minha página no Facebook, doutora Edivânia Azevedo e Silva. Até a próxima dica. Obrigada, Edivânia. Vanessa, vamos falar um pouquinho dos exames finais, o controle final e do parto. Isso. Os últimos exames, eles são importantes. Depois da 34ª semana, o ideal é que se faça um controle semanal. Ultrassom de controle com ausculta do batimento cardíaco fetal de uma forma mais precisa, que é um exame que se chama cardiotocografia. Instruir a paciente a identificar bem a movimentação do bebê, porque esses bebês eles podem ter mortes intraútero de forma repentina. Os bebês de mães diabéticas, como eles têm, às vezes, algumas descompensações a nível de uma poliglobulia, que é o aumento dos glóbulos vermelhos, eles podem ter uma icterícia depois, que é aquele amarelão depois do parto mais evidente, podem ter uma morte súbita pela má formação cardíaca. Então, assim, elas têm que fazer um controle de uma forma muito mais rigorosa. A via de parto, na verdade, ela é determinada pela questão obstétrica. Então, não é porque é uma paciente diabética que obrigatoriamente você tem que fazer cesárea. Certo. Lógico que deve-se ponderar a questão da compensação da glicemia dessa paciente, como está esse bebê, se ele está com uma macrosomia acima de 4 quilos, que vai predispor a distócia do bisacromial, que é a distócia do ombro. O que é distócia? Distócia é quando você tem uma dificuldade de retirar esse bebê pelo aumento excessivo dessa parte, pelo o peso excessivo do bebê. Certo. Né? Então, certo. Isso já, às vezes, direciona você mais por uma cesárea, pelo risco de levar uma anóxia, que é a falta de oxigenação do bebê, né, com repercussões depois. Um outro fator importante é o aumento de líquido que pode acontecer, que a gente chama de polidramia, o líquido dentro da barriguinha, que também está relacionado com diabetes descompensado, uma glicemia descompensada. Fora isso, uma hipertensão da mãe, uma infecção urinária, que está mais predisposto na paciente diabética. Então, tudo isso são fatores que, às vezes, vão determinar a via de parto, não necessariamente a questão dela ser diabética ou não. Então... Desculpa, outra coisa. A pessoa que teve diabetes gestacional, ela fica diabética depois? Geralmente assim, aumenta o risco 7 vezes dela ser uma diabética no futuro. O que vai nortear essa questão é a qualidade de vida dessa paciente dali para frente. Então, a paciente que tem um diabetes gestacional, ela tem um risco de 7 vezes mais de ser uma diabética. Se ela manter uma dieta equilibrada, se ela manter o peso dentro do IMC ideal, se ela tiver uma atividade física, ela pode postergar bastante ou até não ser uma diabética no futuro. E a criança? A criança, se ela fez uma gestação com uma glicemia equilibrada, a criança não teve uma hipoglicemia logo ao nascer, é muito difícil a gente dizer que essa criança necessariamente também vai ser diabética. Vai depender muito do perfil, a amamentação precoce, o perfil de vida desse nenê, então se é um nenê que vai fazer uma atividade física, mas não necessariamente é um nenê que vai ser um diabético no futuro. A amamentação ajuda? Muito, para os dois, o binômio mãe e filho. Então, vai ajudar bastante para a mãe voltar para o seu perfil glicêmico. Geralmente, com 3 dias, a gente já suspende a questão até da insulina, se ela está tomando, porque já ocorre um certo equilíbrio. Né? E para o recém-nascido, obviamente, ele conseguindo ter a sucção, ele vai manter uma glicemia muito melhor do que a gente, porque às vezes ele faz uma hipoglicemia, ele tem que ser controlado nos 2 primeiros dias essa glicemia, e você mantendo um aporte calórico pelo leite, você vai estar
diminuindo o risco da hipoglicemia. O fato dessa mãe ter tido essa diabetes gestacional dá algum problema no leite, dela amamentar, Não, nenhum problema. de descer leite, nada disso? Nenhum problema. Mesmo que ela seja uma paciente que tenha que voltar a usar os hipoglicemiantes orais, não tem problema, porque o que passa pelo leite é mínimo, principalmente a metformina, talvez que passe um pouquinho mais, mas não tem contraindicação nenhuma, e mesmo se ela estiver tendo que ser mantida com insulina, não tem contraindicação nenhuma com a amamentação. E qual é o controle que ela tem que fazer pós-parto? Então, geralmente, ela mantém os medicamentos durante os 3 dias pós-parto. Depois disso, com 6 semanas, é que ela retorna, que é mais ou menos os 40 dias, e aí a gente vai repetir uma glicemia de jejum, um HB glicado, glicosilada, e às vezes repete o TTOG de 75 gramas, que é aquele que foi feito, né? E aí a gente volta a ter aqueles 3 grupos que nós conversamos. Aquela paciente com uma glicemia de jejum de 85, que volta a ser uma paciente fora do risco. Né? Uhum. E a paciente que permanece com uma glicemia alterada, aí, acima de 126, aí ela passa a retornar para o seu endocrinologista para poder fazer o controle com aquela equipe multidisciplinar que a gente conversou. Você daria alguma dica final para o nosso telespectadora? Eu acho que o importante que se tem hoje em dia é que entenda que quanto mais a gente tentar postergar a gravidez, e eu sei que nós sabemos que isso é uma coisa que acontece porque a gente estuda, a mulher hoje em dia ela quer trabalhar, ela quer estudar, ela quer fazer faculdade, e ela vai postergando a maternidade, e às vezes, fisiologicamente, o nosso organismo não foi muito programado para isso. Então, quanto mais você tentar engravidar numa faixa etária até os 35, até os 38 anos, que seria uma faixa etária, vamos dizer assim, ideal, com menos riscos, tanto das doenças de base, hipertensão, diabetes e outras, quanto para o bebê em relação a síndromes, eu acho que a gente vai estar lucrando bastante, do que depois ficar investindo em algumas coisas que os riscos, eles serão maiores. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.